Meus amigos, essa questão saideira de hoje é fantástica, uma questão clássica, e ela trata de um modelo específico. Veja bem, um modelo específico de questão de verdades e mentiras, e neste modelo específico só há dois tipos de personagens. Aqui no caso são robôs, poderiam ser pessoas. Só há dois tipos, aqueles que sempre dizem a verdade, tá? Os verazes. Os verazes, quem são? São aqueles que sempre dizem a verdade. E há também a categoria dos mentirosos. Quem são os mentirosos? São aqueles que sempre mentem. Então é uma questão aqui dos extremos. Não há um meio termo. Não há uma pessoa normal que ora fala a verdade, ora mente. Não, aqui só há dois tipos. Os que sempre dizem a verdade e os que sempre mentem. Diante de uma situação como essa, só ganha o ponto dessa questão quem souber essa teoria que eu vou explicar rapidamente aqui para vocês, ok? Então imagine que estamos diante daquela situação. Só há dois tipos de pessoas, os que sempre dizem a verdade e os que sempre mentem. Aí chegou alguém aqui e perguntou para uma dessas pessoas, não sabemos quem: você é do tipo veraz? Você é daqueles que sempre dizem a verdade? Aí, se a pessoa que ouviu esta pergunta, se ela for de fato uma pessoa veraz, quando alguém pergunta a ela: você é veraz? O que ela responde? Sim, eu sou uma pessoa veraz. Ótimo, agora vamos lá. Mesma pergunta, só que agora essa pergunta vai ser dirigida a um mentiroso. Olha como é que vai ser. Você é um sujeito veraz? O que o mentiroso diz? Sim, eu sou veraz. Olha a entonação dele. Ele está mentindo, não está? Ele está mentindo. Mas qual é a resposta dele? A resposta dele é sim. Qual é a nossa conclusão dessa primeira parte aqui do raciocínio? Se estamos diante apenas de dois tipos de pessoas, os que sempre dizem a verdade e os que sempre mentem, se qualquer uma dessas pessoas for questionada, você é veraz? A resposta dessa pessoa será necessariamente sim, quer ela seja uma pessoa veraz, quer seja um mentiroso. Não importa, a resposta será sempre sim. E ao responder sim, isso aí não revela para nós se o sujeito é veraz ou mentiroso, porque já vimos, acabamos de ver, que tanto o veraz quanto o mentiroso responderá sim a esta pergunta: você é veraz? Você é veraz? Ótimo. E agora? Agora vamos para o outro lado da moeda. O outro lado da moeda é aquele que a pergunta mudou. Ainda continuamos diante da mesma situação, só há dois tipos de pessoas: aqueles que sempre dizem a verdade e aqueles que sempre mentem. Só que a pergunta agora é esta: fulano, você é um mentiroso? Se essa pergunta estiver sendo dirigida a alguém que é veraz, quando essa pessoa é questionada: fulano, você é um mentiroso? Ele até se ofende, ele diz: não, claro que não, eu não sou mentiroso. Ele até se ofende. Ah, muito bem, ele responde que não. Agora suponha que esta pergunta está sendo dirigida ao mentiroso: fulano, você é mentiroso? O que ele diz? Mentiroso? Eu? Não, eu não sou mentiroso. Está mentindo, não está? Sim, mas a resposta dele também foi não. Qual é a nossa conclusão? A nossa conclusão é a seguinte: diante de pessoas que ou sempre dizem a verdade ou sempre mentem, se qualquer uma dessas pessoas for questionada:
você é um mentiroso? A resposta dessa pessoa será necessariamente não. Quer ela seja uma pessoa veraz, quer seja um grandíssimo mentiroso. Ah, professor, ficou entendido? Acredito que todo mundo conseguiu entender esta explicação. Sabendo disso, agora temos condições de acertar a questão número 6, que diz assim: uma empresa produz robôs de 2 tipos. Os robôs do tipo V de verdade, ó, que sempre, olha aí, sempre dizem a verdade, e os robôs do tipo M de mentira, que sempre mentem. Não há um robô que ora fala a verdade e ora mente. Ou ele é um robô totalmente veraz, que sempre diz a verdade, ou ele é um robô que sempre mente, ok? Muito bem, nós já sabemos agora que estamos diante da situação que está sendo analisada aqui desde o começo dessa resolução. Só tem aqueles que sempre dizem a verdade ou aqueles que sempre mentem. Continuando, Dr. Felipe, um especialista em inteligência artificial, está examinando um grupo de 5 robôs rotulados de alfa, olha o nome dos robôs, alfa, beta, gama, delta e epsilon, fabricados por essa empresa para determinar quantos, olha a pergunta, ó, quantos entre os 5 são do tipo V. O que é o tipo V? É o tipo veraz, o tipo que sempre diz a verdade. Agora que vem, gente, olha aí, ó. Ele pergunta a alfa. O robô alfa vai ser questionado. Qual é a pergunta que o Dr. Felipe fez para esse robô alfa? Ô robô alfa, você é do tipo mentiroso? Você é um mentiroso? Opa! Nós já sabemos qual vai ser a resposta aqui do rapaz, né? Você é o mentiroso? Nós já sabemos qual vai ser a resposta desse robô, já sabemos. Agora, olha bem, passei para o lado errado, vamos lá. Alfa, você é do tipo mentiroso? Aí a questão diz assim, olha a pegadinha da questão. Alfa responde, mas o doutor Felipe, distraído, não ouve a resposta. Ah, esta é a grande pegadinha da questão. A questão está dizendo que o doutor Felipe perguntou, Alfa, você é do tipo mentiroso? Mas ele que perguntou estava distraído e não escutou a resposta. Mas você que acompanhou a explicação aqui que eu fiz no começo dessa resolução, você tem certeza absoluta de qual foi a resposta dada pelo robô alfa. O que foi que o robô alfa respondeu quando foi questionado se ele era mentiroso? Ele respondeu, um sonoro não. Ah, professor, ele respondeu que não. Não sabemos, por enquanto, se o robô alfa é veraz ou mentiroso, mas quer seja um robô veraz, quer seja um mentiroso, a resposta dele é a mesma. Ó, ele respondeu que não e nós temos certeza disso. Pois bem, agora vamos ver, a partir dessa certeza que temos, a partir desta certeza que nós temos de que o robô alfa respondeu não, vamos ver o que dizer a respeito dos outros robôs. O robô beta disse assim, alfa respondeu que sim. É verdade isso? Não, professor. Não é verdade, é mentira. Qual é a nossa conclusão a respeito do beta? O beta é um mentiroso. Olha aí, beta, mentiroso. O beta está mentindo. Ó,
O próximo robô, que é o robô gama, diz assim: o beta está mentindo. O beta estava mentindo de fato, sim ou não? Sim, de fato, o beta estava mentindo. Se o gama disse que o beta estava mentindo, o gama é um robô veraz. Ah, olha aí, o gama é um robô veraz. O próximo robô, que é o robô delta, diz assim: o gama está mentindo, mas nós sabemos que na realidade o gama é veraz. Então, quem está mentindo é o delta. Ah, professor, então vamos dizer que o robô delta é também um grandíssimo mentiroso. Olha aí, ó. É daquele tipo que sempre mente. Agora, o robô epsilon afirmou o seguinte: alfa é do tipo mentiroso. Alfa é do tipo mentiroso. Ah, professor, agora lascou. Lascou por quê? Porque eu não sei, professor, se o alfa é veraz ou se é mentiroso. Então, nós temos duas situações possíveis. Primeira situação, vejam, se o alfa, opa, vamos lá, corrigindo aqui o nome do rapaz. Se o alfa for veraz, olha o que acontece, ó. Se o alfa for veraz, ao dizer que o alfa é mentiroso, quem está mentindo é o epsilon. Se o alfa for veraz, o epsilon será um mentiroso. Esta é uma situação possível, mas existe outra situação possível. Se o alfa for um mentiroso, se o alfa for um mentiroso, olha aí, ó, o que dizer a respeito do epsilon? O epsilon está dizendo assim: o alfa é mentiroso. Então, neste caso, o epsilon estará dizendo a verdade, o epsilon será um robô veraz. Então, o que é que nós percebemos a partir dessa análise das duas situações possíveis? Olha aí, ó, se o alfa for veraz, o epsilon é mentiroso. Se o alfa for mentiroso, o epsilon é veraz. Ou seja, entre esses dois robôs, um deles necessariamente é veraz e o outro é mentiroso. Um deles é veraz e o outro é mentiroso. Mas vejam, professor, não dá para saber quem é veraz e mentiroso entre o alfa e o epsilon. Mas a questão não está interessado em saber quem é o robô veraz. Ele quer saber quantos são os robôs verazes. Quantos são os robôs que sempre dizem a verdade? Se não, vejamos, olha aqui o restante da leitura. Mesmo sem ter prestado atenção à resposta de alfa, Dr. Felipe pôde então concluir corretamente que o número de robôs do tipo V, olha aí, ó, o número de robôs, ele não quer saber quais são, quer saber quantos são os robôs que sempre dizem a verdade. Vamos contar então, tá? Vamos lá. Entre o beta, o gama e o delta, só existe um veraz. Quem é? É o robô gama. Só o gama é veraz, tá? O beta é mentiroso, o delta é mentiroso. E entre o alfa e o epsilon, apenas um dos dois será um robô veraz. Ou o alfa é veraz, ou o epsilon é veraz. Quando o alfa é veraz, o epsilon é mentiroso. Quando o epsilon é veraz, o alfa é mentiroso. Um dos dois apenas, ou o alfa ou o epsilon, é veraz. Então, 1 com mais 1, 2. São dois os robôs que sempre dizem a verdade. Marquemos aqui, letra B de bola,
resposta da questão número 6.